Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então, por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. As ruas de ouro eu quero ver o brilho dos portais, eu quero ver os passos celestiais. A árvore da vida, o lindo rio do Senhor, mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então, por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, lembrar dos dias idos com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes, sim, mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então, por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse lindo sábado, hoje tivemos um dia muito bonito, um dia especial, que nós entendemos como o dia santo do Senhor, né? Uma boa noite a todos que estão aqui presentes na Igreja do Jardim Dóia. Boa noite a vocês também que estão nos assistindo nessa transmissão ao vivo. Hoje temos mais um domingo especial, cuja série é chamada de Encontros Marcantes, onde nós apresentamos a cada domingo uma história bíblica bastante relevante sobre a vida de Jesus. Não é verdade? Então, um bom dia, se você está vendo em outro horário, ou uma boa tarde, tá bom? Vamos agora começar a nossa programação louvando ao Senhor. O Salmo 106 nos diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então vamos ouvir agora e cantar juntos, né, unidos, em agradecimento e louvar o nosso Deus, o hino número 106, Jesus me transformou. Ao som, 109 quero dizer, desculpem, 109, Jesus me transformou. Ao som da música, quem está presente aqui peço que nos coloquemos em pé e vamos adorar ao nosso Deus. Perdido andei, longe do meu Jesus, sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo de amor, que me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, foi seu querer,
que perdidos são, venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou, Ele livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo, meu Senhor, me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Vosso coração Jesus transformará. Cristo me amou, Ele livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo, meu Senhor, me transformou. Boa noite. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preservará os fiéis. Que coisa maravilhosa, né? Com esse pensamento, vamos então dobrar os joelhos àqueles que podem e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos do fundo do nosso coração pelo privilégio de mais uma vez estarmos na tua presença, humildes de joelhos, Senhor, para agradecer a tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Amém. Pela alegria de um dia o Senhor ter nos encontrado e ter, através do teu Santo Espírito, trabalhado no nosso coração para entregarmos a vida para Ti. Que o Senhor abençoe para que a gente possa levar essa mensagem para mais filhos teus e possa encher a tua casa, Senhor. Para que um dia, quando nós estivermos lá no céu, possamos ver os frutos do nosso trabalho e, agradecidos a Deus, colocarmos as nossas coroas aos pés de Jesus. Nós te pedimos isso e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã Cleiva, pela inspirada oração. Vamos dar continuidade agora. Que lindo esse hino que nós cantamos, não é verdade? Jesus nos transformou, e Jesus transformou as nossas vidas quando nós tivemos um encontro com Ele. E quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida se transforma. E nós queremos ser agradecidos, divulgar essa mensagem, divulgar o Evangelho. Queremos agradecer também a Deus orando, né? E queremos agradecer também com os nossos dízimos e ofertas. Nós reconhecemos que Deus é o mantenedor, nosso Criador, nosso mantenedor, e em agradecimento nós devolvemos os nossos dízimos e ofertas. Ao som da música de louvor, peço aos irmãos que aqui estão, que vieram assim preparados para colocar o seu dízimo. E você que está em casa assistindo, nós temos um aplicativo CRMI, onde você pode também fazer a sua doação diretamente.
noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos na casa do nosso Deus. Nós estamos em um pequeno número devido à situação, né, dessa pandemia, mas nós estamos aqui para louvar a Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Vamos adorar nosso Deus, então, com um culto de adoração. Também estendemos as boas-vindas aos nossos amigos do canal de transmissão, que também se sintam abraçados por Deus, se sintam abraçados por nós também. Que o Espírito Santo possa estar em suas casas, confortando, abraçando, protegendo nossos amigos de Cerro Grande do Sul, nossos amigos de Encruzilhada, nossos parentes, também a tia Ilse do Morro Grande, um abraço, e também nossos amigos de Rio Grande, a Elker, sua família, seu esposo Leandro, também seus queridos filhos, sejam abraçados por Deus e tenham o nosso carinho sempre. Hoje nós vamos falar de encontros marcantes com Jesus. Nós já vemos e viemos nesta série de domingos, né, com encontros com Jesus. E hoje nós temos um encontro muito importante, muito lindo, para nós vermos e aprendermos algumas coisas aqui. É uma pessoa cega, problemas de visão, né? E engraçado que as pessoas cegas, pessoas que têm esse problema, né? Elas despertam em nós alguma empatia e altruísmo. A gente sempre se propõe a ajudar, porque elas não têm essa liberdade, muitas vezes, de atravessar uma rua, né? Então, as pessoas estão praticamente sempre prontas a ajudá-los, né? Mas existe um tipo de cego para o qual quero chamar a atenção. E refiro-me aos cegos que não conseguem se aproximar de Jesus, que não conseguem divisar os benefícios da graça, que não percebem a condição espiritual em que se encontram e nem se esforçam para mudar de vida. Para esses cegos, então, só existe uma saída: reconhecer a sua condição com humildade e caminhar na direção de Cristo com coragem, perseverança e fé. E nós temos um texto bíblico para essa história, né? Marcos capítulo 10. Vamos abrir a nossa Bíblia então no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Esse texto que nós vamos estudar, ele ressalta o pedido de um homem cuja maior desejo da vida era voltar a enxergar. Vejam como isso é importante, né? As pessoas que têm esse dom da visão, talvez não se apercebam disso e não deem muita importância para isso. Mas é uma coisa muito importante a visão, né? Então nós vamos abrir ali em Marcos capítulo 10 e vamos ver ali algumas coisas, alguns episódios que se entrelaçam com essa experiência deste homem, então, que era cego. Antes de nós lermos ali, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, cure sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa para te adorar, para aprender mais de ti, te louvar, para pôr em prática em nossa vida aquilo que aprendemos, para que nós possamos estar mais perto de ti. Amém. Enche-nos com o teu Espírito, esvazia-nos do nosso eu, para que nós possamos assim transmitir a tua mensagem e que essa mensagem seja um conforto para nossos corações, para as nossas aflições. Amém. Te peço, te agradeço por perdão dos nossos pecados, por amor de Jesus. Amém. Amém. No capítulo 10, então, nós não vamos ler aqui, vou comentar primeiro alguns versículos, depois nós vamos acompanhar então a história. Nós temos ali no verso 13 do capítulo 10, conta que os discípulos repreenderam os pais que trouxeram as crianças para Jesus abençoar. Veja só, né? Que fato triste, né? No verso 24, conta que os discípulos não entenderam as palavras de Jesus para o jovem rico, para aquele príncipe rico.
No verso 37, conta que 2 discípulos, filhos de Zebedeu, pediram a Jesus uma posição de honra. E também no verso 48, conta que alguns discípulos discriminaram e menosprezaram um homem que era cego e mendigo. Isso serve para nós. Quem sabe, em algum instante da nossa vida, nós menosprezamos alguém com dificuldades físicas, né? Quem sabe nós desprezamos algum mendigo, né? Isso serve para que nós possamos ter a atenção, né? Então, observe que as crianças e o cego foram desprezados. O príncipe rico foi valorizado. As crianças e o cego foram ignorados. O príncipe rico foi apreciado. As crianças e o cego não receberam nenhum apoio. O príncipe rico contou com a simpatia dos discípulos, e as crianças e o cego mostraram desapego às coisas materiais. E o príncipe rico mostrou apego às coisas materiais. No final, as crianças e o cego receberam as bênçãos de Jesus, e o príncipe rico retirou-se triste. Olha só como foi a história, né? Então nós vamos ler ali Marcos 10, de 46 ao 52. Vamos à leitura então. Ali diz: a cura do cego de Jericó. Foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que história! Em poucos versos, né? Uma história tão linda que nós vamos agora estudar um pouquinho dela. Vamos ver alguns detalhes dessa história linda. Aqui nós vamos aprender 4 passos que podemos dar em direção a Cristo. Nós vamos ver cada um desses passos. O objetivo disso é ressaltar o exemplo de Bartimeu e a importância da humildade, da coragem, da fé e da perseverança na vida daqueles que estão seguindo a Jesus Cristo. Cristo está sempre disposto a ouvir o clamor dos necessitados. Isso a gente sabe. Não sabe? Cristo está sempre disposto a ouvir o clamor. É Ele quem dá vista aos cegos e liberta a todos que se acham em algum tipo de trevas. É Ele quem nos convida para o reino, promovendo a nossa cura total. Primeiro passo, então, a humildade, como eu falei. Bartimeu reconhece que a sua condição física é humilhante. Bartimeu ali recebe 3 características, então. Ele é cego, ele é mendigo e morador de rua. Isso é um alerta para nós. A cegueira é uma deficiência física. O cego não possui esse direito que nós temos, vamos dizer, normais, né, de ir e vir de modo independente. Muitas vezes ele não possui esse direito. Alguém tem que guiá-lo. Ele tem que se apoiar em alguém para atravessar uma rua, para caminhar por aí, para tentar fazer alguma coisa na sua vida, resolver algum problema.
Lembra alguma coisa? Na Bíblia, essa deficiência também tem uma conotação espiritual. Cego é aquele que não quer enxergar nem aceitar a vontade de Deus. É aquele que vive nas trevas morais, que só consegue ver a vida pela perspectiva mentirosa deste mundo. Pela Bíblia, esse também é cego. É alguém que está sem esperança na escuridão. O apelo da Bíblia para esse tipo de cego é de que não se deixe seduzir pela escuridão desse mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Segui-o sempre. Os judeus daquela época traziam um conceito consigo, que eles tinham, que uma deficiência física desse tipo era resultado do pecado cometido pelo indivíduo, portador dessa deficiência, ou por seus pais. Eles pensavam assim e agiam assim dessa maneira. Eles tinham isso na sua mente, Não é difícil imaginar então que Bartimeu também fosse visto como um portador de uma maldição divina. Vocês já imaginaram uma maldição divina? Seria possível? Mas eles pensavam assim, que a pessoa que era cega, ela é portadora de uma maldição divina. Sua condição física mantinha sob constante humilhação. Eu não consigo imaginar a humilhação daquela pessoa. Talvez tenha sido por isso que os próprios discípulos o ignoraram, e mandaram que ele se calasse. Cale-se, não atrapalhe o mestre. Os discípulos. Será que nós nunca fizemos isso para alguém? Tomara que não. Quando percebemos toda essa humilhação, então, que Bartimeu sofria, é que entendemos o quanto ele necessitava de Jesus. Ele necessitava muito de Jesus, E ele reconhece que a sua condição social é humilhante. Bartimeu reconhece isso. Ele era mendigo, está no verso 46. Dependia da benevolência alheia. Estava sempre de mãos estendidas para receber algo. Ele não enxergava nem o que ia colocar na mão dele. Ele estava sempre com a mão estendida. E ele ficava alegre quando ganhava um pão. E ele ficava triste quando ele não podia ter uma moeda, ninguém dava uma moeda. Ele se achava também um coitado e infeliz. Sua felicidade dependia dos outros serem generosos para ele. Nós não devemos colocar a nossa felicidade nas mãos dos outros, de outras pessoas. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Amém? Amém. Bartimeu estava nessa condição humilhante há quanto tempo? Há muito tempo. Ele estava desempregado, falido, sem esperança e vivia mendigando. Morava fora da cidade, era excluído de qualquer núcleo social. Nós podemos dizer hoje um João ninguém, um Zé ninguém, é o que a sociedade diz, Era desprezado e tratado com desdém por todos. Para nosso espanto, até os discípulos lhe voltaram as costas. Que tristeza, não? Ele reconhece também que a sua condição emocional é humilhante. Sentado à beira do caminho. Por quê? Ele não tinha uma casa? Mas ele ficava sentado à beira do caminho. Para uma pessoa apresentar a sua, reconhecer que a sua condição emocional é equilibrada, ela precisa sentir-se aceita por pelo menos alguns membros da sua família. E a propósito, qual é o nome de Bartimeu? Alguém sabe? Ele não tinha nem nome. Não foi falado na Bíblia o nome dele. Bartimeu.
ele não é honrado pela menção do seu nome. É humilhante, né? É degradante, é humilhante. Bartimeu é um nome vindo do aramaico. Bar, Tim, Ai, que Marcos traduz por Bartimeu, filho de Timeu. Quem era? Qual é o nome dele? Não, ele era o conhecido como filho de Timeu. O nome dele não vai falar. A situação era bem grave, bem humilhante para ele. Ele é, na verdade, um mendigo sem teto, sem nome, sem assistência da família e do poder público. Nos dias atuais, as pessoas que têm problema de visão, os cegos, pode até receber alguma ajuda de algumas entidades assistenciais da Previdência, mas naquele tempo não era assim, não havia nada. Bartimeu era um pobre e humilhado cego, mas ele soube aproveitar a única chance que surgiu em sua vida. Uma única chance. Foi por isso que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Dizendo isso, ele deu o primeiro passo na direção de Cristo. Reconheceu sua condição com humildade. Abriu o coração para ser salvo. Só os humildes de coração conseguem clamar a Jesus sob os protestos desse mundo. Jesus deu um título para os humildes de coração. Qual foi? Os humildes de coração, bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Mateus 5:13. Segundo passo, ele clama com coragem. Lá no Aurélio diz: coragem e habilidade de confrontar o medo, a dor, o perigo, a incerteza ou a intimidação. Isso é coragem. Isso não quer dizer que não tenha medo. Pode existir o medo, mas tenha coragem de enfrentar. O homem corajoso enfrenta os desafios com confiança e não se preocupa com a condição e nem a opinião alheia. O medo pode até ser constante, mas o impulso leva adiante. O impulso leva ele adiante. É preciso coragem para vencer os obstáculos. Ele ouve falar de Jesus e não fica estático, não fica petrificado. Ele quer mudar a própria história. Quando ele ouviu falar que era Jesus, começou a clamar. Essa, sem dúvida, foi uma decisão corajosa. A nossa felicidade depende das nossas decisões. Não coloquemos nossa vida na mão de outras pessoas, para que as outras pessoas decidam por nós. Se nós devemos fazer ou se nós precisamos fazer. Escolha ser feliz com Jesus, mesmo que isso exija de você uma decisão radical. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno, que por ali passava, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, inclusive, os discípulos. Bartimeu era cego, ele não era surdo. Esse é o detalhe. Ele não enxergava, mas ele ouvia. E ele percebeu o barulho da multidão, e sentiu que tinha alguma coisa estranha, diferente acontecendo ali. E então ele pensou: existe alguma coisa. E ele estava ali na beirada daquele caminho há quanto tempo? Havia muito tempo. Mas hoje estava diferente, a situação era diferente, aquele barulho, aquela aclamação, aquele povo todo, ele ouviu tudo. Uma multidão fazendo barulho. Alguém importante estava passando ali. Alguém importante. Então, ele sentiu isso no seu coração, um ardor diferente, e viu uma chance ali, uma chance nova para uma vida nova. Um forte ímpeto de coragem invadiu seu coração. E ele percebeu então que, enfim, alguém realmente poderia ajudá-lo. Bartimeu, ao ouvir aquele murmúrio, aquela multidão,
perguntou o que estava acontecendo. Informaram-lhe que era Jesus o Nazareno, que por ali passava. E lançando mão então de toda vontade da sua alma, toda a sua vontade, ele decidiu agarrar com toda a força aquela oportunidade. Era a chance de mudar de sua vida. Percebeu ainda que a sua imagem de cego, de mendigo, à beira do caminho, não tinha sido suficiente para fazer parar aquele homem importante. Então, talvez existisse outro modo de contar com a atenção daquela pessoa importante. Com toda a coragem, ele começou a gritar. E ele enfrentou a oposição com coragem. Alguns se incomodaram com o grito de Bartimeu, verso 48, e mandaram que se calasse. Mas ele não deu ouvido. Ele não deixou que os outros lhe tirassem a única chance da sua vida. Irmãos, nós temos dentro da igreja e fora da igreja pessoas melindrosas que se escandaliza e desiste de seguir a Jesus por qualquer motivo. Bartimeu foi mandado calar a boca. Fica quieto, cala a boca. Está atrapalhando o mestre, está atrapalhando a situação, está atrapalhando a multidão. Fica quieto no teu canto aí. O que é um mendigo morador de rua? Ele não se deixou calar. Os próprios seguidores de Jesus, né, ainda carnais e imaturos, estavam servindo como pedra de tropeço. Isso é para nós. Nós temos que ter cuidado com isso. Tem uma passagem na Bíblia, né? Não podemos servir de pedra de tropeço. Tomara que nós nunca tenhamos servido de pedra de tropeço para ninguém, porque será cobrado. Bartimeu não cedeu, não desistiu, não desanimou e foi recompensado por isso. Amém? Amém. Bartimeu não podia ver Jesus. Ele não podia ver Jesus, ele era cego. A história está dizendo. Mas ele creu e fez melhor do que Tomé, que precisava ver para crer. Tornando-se então assim um tipo dos crentes de hoje. Bem-aventurados que não viram e creram. São João 20, verso 29. Se o mundo e as pessoas em sua volta te repreenderem, continue gritando, não desanime, mantenha coragem, vale a pena gritar por Jesus. Nós temos a história de Jacó lutando com um anjo que era Jesus. Eles não vão te largar enquanto me abençoaram. Bartimeu gritou por Jesus até ser atendido, e não é que Jesus não estava ouvindo. Nós vamos chegar lá. Bartimeu esboça uma coragem extra. Quando mandaram ele calar, aí mesmo que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Gritou mais alto. Onde Bartimeu encontrou essa força extra e essa força externa? A maioria das pessoas teria se calado. Será que fosse o Gelson ali, o Gelson não se calaria? Será que se fosse um de nós, teria essa coragem de continuar gritando? A maioria das pessoas teria se calado. Mas deduzimos então pelo texto que ele começou a gritar, e a gritar cada vez mais alto, com mais intensidade. A força do seu grito continha toda uma vida sem sentido, sem direção, sem luz. Era um grito de angústia e de esperança por uma nova chance. Um grito de quem está cansado de tanta humilhação. O quanto nós estamos cansados da humilhação desse mundo? Precisamos gritar mais e mais por Jesus. Terceiro passo, o passo da fé. Ele tem fé para abandonar o passado. Quando Bartimeu chamou Jesus de mestre, ele usou o termo Rabone, que significa meu mestre,
quando ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse: Jesus, meu mestre. O termo Rabone significa meu mestre, então. A única pessoa nos evangelhos que também usou esse termo foi Maria, em João 20, verso 16. O mendigo chamou Jesus 2 vezes pelo nome de Filho de Davi, um título com conotação messiânica. O fato de ele usar esse título estritamente messiânico demonstra um certo grau que ele reconhecia Jesus como o mestre prometido. As pessoas lá do templo não conheceram, né? E o fato dele usar a expressão Rabone demonstra que ele possuía uma grande fé. Filho de Davi, Rabone, meu mestre, ele tinha fé em Jesus. O texto também nos diz que Jesus parou para dar atenção ao clamor do cego, sinal do valor que ele deu para aquele homem humilhado, que não valia nada para o povo de Jericó e também não valia nada nem para os seus discípulos. E Jesus parou e deu atenção para ele. É interessante notar aqui que Jesus, a propósito, não atendeu diretamente ao chamado, mas concedeu a oportunidade de os discípulos se redimirem, enviando-os com uma mensagem de fé. Ele te chama, nós te repreendemos, mas ele não. E ele percebeu a sua necessidade e ele quer te ajudar. Levanta-te, sai da margem do caminho, entra no caminho, ande, movimente-se, faça a tua parte, coragem, seja bravo, ousado, seja constante, não tema, não tenha medo de lutar pelo céu. A semelhança dos discípulos, nós também somos enviados aos oprimidos com a boa notícia da salvação, a boa notícia do Evangelho, que anima os fracos e levanta os caídos. E diante do chamado, então, Bartimeu deixa a sua capa, jogou fora a sua capa. A capa aqui é símbolo do pecado, né? Uma coisa terrena, posses terrenas, tudo que encobria a sua história, né? As desculpas pelos erros, a dó que ele tinha de si mesmo, quem sabe seu orgulho até a sua soberba, humanamente falando. Bartimeu ali então deixa sua capa, que ao invés de lhe proteger na caminhada até Jesus, ele iria atrapalhar. E ele iria atrapalhar ele de caminhar ao encontro de Jesus, na direção certa. Jesus conhece o nosso coração, sabe quem nós somos. É preciso estar de coração aberto diante dele. A nossa cura, a nossa libertação depende disso. Bartimeu lançou então fora a sua capa. Ele não possuía qualquer outro bem, apenas uma capa. E ele não tinha nada além dela. Sua capa, que lhe fora muito útil, serviu-lhe de cobertor nas noites frias. No entanto, em vista do chamado de Jesus, ela perdeu aquele valor de estimação. E ele encontrou algo superior e estava disposto a deixar-se passar. Podemos observar aqui com certo contraste com a atitude do jovem rico, né? Que ele, apegando-se às coisas materiais de suas riquezas, virou as costas para Jesus, abrindo mão do reino celeste. Bartimeu, no entanto, estava disposto a trocar tudo por Jesus, deixar tudo para trás por Jesus. Bartimeu também tem fé para mudar o presente dele. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Esse salto da fé, esse salto representa o seu entusiasmo diante da oportunidade.
É isso que nós temos de fazer. Quando temos a oportunidade que Jesus nos dá, esse salto de fé, salto com vibração, significa seu desejo por um novo presente, significa crer em algo melhor. Deus oferece algo melhor para quem está disposto a saltar, a sair da zona de conforto. Esse salto representa uma decisão radical. Todo o processo de conversão exige decisões radicais. Ele tem fé para viver o futuro. Bartimeu tinha fé para o presente e fé para o futuro. Finalmente, Bartimeu então chegou até Jesus. E Jesus perguntou-lhe: que queres que eu faça? Essa pergunta, promete o inimaginável. Se Jesus chegasse hoje para cada um de nós: que queres que eu faça por ti e na tua vida? O que nós responderíamos? Pergunta essa foi semelhante à feita a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê, eu te darei. O que Salomão pediu? Sabedoria, e ele recebeu. Salomão pediu sabedoria e recebeu o que pediu. O paralítico do tanque, naquela história lá que mergulhava no tanque, ele não soube responder essa pergunta. Quando Jesus perguntou-lhe: que quer ser curado, lá está em João 5, verso 6, ele só pensou nas suas impossibilidades. Não tenho ninguém que me leve. Quando eu chego lá, alguém já entrou. Eu não posso, eu não consigo. E olha só o amor de Jesus. Mesmo assim ele foi curado, porque Jesus interpretou que ele não entendeu a sua pergunta. E Jesus atendeu a si mesmo. Ele não entendeu, ele foi sincero. Ele viu somente as suas dificuldades. Bartimeu respondeu essa pergunta com sabedoria, porque possuía fé. Fé é o único recurso que pode mudar o nosso futuro. A única coisa. O cego respondeu: Rabi, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista. Amém? Amém. Podemos concluir aqui que pelo texto que ele não era cego de nascença. Eu quero ver novamente, ele disse, Então ele via, por algum tempo ele via. Mas Jesus não se demorou no motivo da sua perda. No mesmo instante ele recuperou a vista. E Jesus lhe devolveu aquilo que ele tinha perdido. Podemos concluir pelo texto, então, que ele não era cego e ele voltou a ver. E Jesus tem poder para nos devolver aquilo que nós perdemos. Amém? Amém. No entanto, precisamos exercitar a nossa fé. Quem cura? É Deus ou a fé? Só que a fé é o conduto por onde a cura de Deus transita. Nós precisamos ter fé. O quarto passo é o passo da perseverança. Bartimeu é perseverante antes da cura. Jesus ouviu desde a primeira vez que o cego gritou. Jesus ouviu. Não foi que Jesus não ouviu. Deixa ele gritando, não. Jesus queria ver o nível da sua perseverança. Quantas pessoas perdem as bênçãos porque deixam de clamar? Mais um puxãozinho de orelha para nós, Se há uma qualidade que não falta a Bartimeu, essa qualidade é a perseverança. Os profetas do Velho Testamento haviam profetizado que o Messias prometido viria da descendência de Davi. Assim, em seu pedido, Bartimeu revelou a confiança e a perseverança nos escritos dos profetas, mesmo antes de ser curado. O que Bartimeu acreditou? No Antigo Testamento. Hoje, tem muitas pessoas que falam que o Antigo Testamento já era, acabou, agora é só o Novo. Jesus, quando viveu na terra, ele pregou, ele leu nos tempos onde ele ia, ele pegava os livros para ler da onde? De Apocalipse? O Antigo Testamento, Então não foi abolido. E Bartimeu acreditava no Velho Testamento,
que eram os livros que tinham na época, porque lá falavam do mestre, Messias, o Rabi, que viria da descendência de Davi. E ele disse, Jesus, filho de Davi. Então ele acreditava, né? Ele teve essa fé anterior à cura, né? Quando Jesus então perguntou, que queres que eu faça? Ele respondeu, que eu torne a ver. Ele nunca tinha desistido de enxergar. Voltar a ver era a sua meta crucial. Seu desejo foi expresso numa frase curta. E Jesus nos ensina a pedir de maneira objetiva, sem vãs repetições. E nos adverte a não seguirmos os exemplos dos fariseus, que gostavam de fazer longas orações para a promoção pessoal. Outro ponto que ressalta a perseverança é seu pedido. Ele pediu algo que só Deus poderia fazer, um sinal que ele realmente acreditava que Jesus era Filho de Deus. Ele caminhou em direção a Cristo com um único pedido. Ele tinha tanta perseverança que a sua perseverança então foi contemplada por Jesus. Bartimeu não recebeu apenas a cura física, mais do que isso, ele ganhou a cura espiritual. Amém? Amém. Você já parou para pensar que Jesus pode estar fazendo essa mesma pergunta para nós hoje? O que é que você quer que eu faça na sua vida por você? Dependendo da nossa resposta, Ele poderá abrir os nossos olhos para que enxerguemos as maravilhas da sua graça. Ele é perseverante depois da cura, recebeu a cura, a bênção da cura, e Bartimeu não foi embora para viver a sua vida particular, a sua maneira. Ele não foi embora. Ele passou a seguir Jesus caminho fora. Não viveria mais à beira do caminho, mas no caminho. Não viveria mais como alguém excluído, mas como alguém incluído na verdade e na vida. A partir daquele momento, então, Jesus ocuparia o centro de sua existência. Ele não foi apenas iluminado, ele passou a seguir a luz do mundo e tornou-se pela graça um portador de luz. Com perseverança contínua, seguiria seu benfeitor por toda a vida. Amém? Amém. Viveria agora com o encanto de uma vida transformadora e transformada pelo toque de Jesus. Nós começamos esse texto, essa história, meio assim como alguma coisa desanimadora, né? Falando de um homem cego. Um homem cego e mendigo sentado à beira do caminho. Nós começamos falando de uma multidão que seguia Jesus, mas com segundas intenções. As multidões muitas vezes seguiam Jesus para ver o milagre, para ganhar o milagre da multiplicação dos pães, né? De alguma cura. Uma multidão. E terminamos com um homem seguindo Jesus de verdade. Tudo isso aconteceu porque esse mesmo homem deu 4 passos importantes que mudaram a sua vida. Ele caminhou na direção de Cristo com humildade, coragem, fé e perseverança. A humildade fez reconhecer que necessitava de Cristo. A coragem o fez clamar pelo nome de Cristo, mesmo diante de forte oposição. A fé o fez reconhecer a origem divina de Cristo e depositar nele toda a confiança, lançando de si a sua capa. A perseverança o manteve firme antes, durante e depois de ser curado por Cristo. Toda a história do cego, mendigo e morador de rua é narrada no Evangelho de Marcos em apenas 7 versos. 6 versos são usados para montar um cenário, e no 7º encontramos então as palavras de cura, o milagre e o discipulado. Tudo aconteceu a caminho de Jerusalém. Nós também estamos a caminho de Jerusalém. Amém.
No momento estamos ainda em Jericó. Estamos passando por Jericó. Jericó era a cidade baixa, a parte baixa da cidade. A parte alta era chamada de Jerusalém, né? Em Lucas 10:30 diz que o samaritano, ele descia de Jerusalém para Jericó. A nossa meta não é ficar em Jericó, mas subir para Jerusalém. Amém? Amém. Esse episódio nos ajuda a entender que na vida daqueles que confiam em Jesus, não há cotidiano sem milagres. Talvez nosso grande problema é que só temos olhos para enxergar os milagres da glória e não enxergamos o milagre da graça. Os milagres da glória têm a ver com cura física, enquanto os milagres da graça têm a ver com a cura da alma e da conversão. Bartimeu precisava das duas curas, e nós? A história de Bartimeu aqui representa a história de todos quantos pisaram nessa terra e viveram por algum tempo cegos até encontrar em Cristo a luz do mundo. Se por acaso você ainda está sentado à beira do caminho, apegando-se a alguns bens dessa terra, eu convido a dar um salto de fé na direção do Salvador. Humildade, coragem, fé e perseverança são os nossos passos decisivos para quem quer receber a cura de Jesus. Você está disposto a dar esses passos hoje? Você que está em casa, está disposto a dar esses 4 passos importantes em direção a Jesus? Com fé, coragem, perseverança e humildade? Que todos nós possamos ter essa mensagem em nossa mente, possamos pensar realmente nisso e termos a humildade, a coragem, a humildade de reconhecer a nossa posição perante Jesus, a coragem de enfrentarmos o mundo para chamar a Jesus, a fé para acreditarmos em Jesus e a perseverança para não desistirmos mesmo quando o mundo está contra nós, quando as pessoas riem de nós, quando eles dizem que não vai dar certo, que não existe. Nós precisamos ter esses 4 passos para nos chegarmos a Jesus. Estamos dispostos a dar esses passos hoje? Porque hoje é o dia das boas novas da salvação, né? Jesus, amanhã a gente não conhece o dia, não sabe o que vai acontecer. Nós precisamos estar prontos hoje. Nós possamos estar realmente prontos, possamos aceitar e entender essa mensagem aqui, dessa história desse homem que com uma chance na vida foi mudada a sua vida totalmente. Jesus o curou fisicamente e espiritualmente. Que nós possamos ser curados fisicamente naquilo que nós precisamos, que Deus conhece no nosso coração, e possamos também ser curados espiritualmente, para que um dia nós possamos estar no céu juntamente com Jesus, e também, quem sabe, conhecermos Bartimeu também, não é? Que essa seja a nossa oração para hoje. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto então com o hino 253, ao som da música. Vamos ficar em pé para louvar o nosso Deus. Seu
Filho do Pai que estás nos céus, que a nossa fé possa estar firmada no Senhor. Que nós possamos aqui aprender esses 4 passos de renovação, de atitude, de coragem, de fé, de perseverança, de humildade, para que nós possamos estar mais perto de Jesus, para que nós possamos clamar por Jesus, para que nós possamos ouvir a voz de Jesus, para que nós possamos saltar da nossa condição física e moral e espiritual onde nós estamos para mais perto de Jesus. Abençoa cada pessoa aqui, cada lar representado, também os nossos amigos no canal de transmissão, para que eles também possam ser abençoados por Ti, possam ser tocados pelo Espírito Santo e entregar seu coração para Ti. Fica conosco, dá-nos uma boa semana nas nossas atividades profissionais, do lar, e que nós possamos estar assim sempre protegidos e guardados pelos Teus santos anjos. Que um dia também nós possamos ser dignos de estarmos contigo no céu. É o que eu te peço, te agradeço, com perdão dos nossos pecados, por amor de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a presença de todos, também dos nossos amigos que estão no canal de transmissão, e que continue conosco, acessando sempre esse link e assistindo aqui a programação da Igreja do Lindóia. Fique com Deus, uma boa semana para todos.